Oi, o Sensações está começando agora. Hoje vamos falar de internet, a rede mundial de computadores que mudou a nossa rotina, deixou a vida da gente mais conectada, mais rápida, mas criou soluções e, ao mesmo tempo, novos problemas. Por exemplo, hoje em dia é muito fácil achar na rede textos de trabalhos acadêmicos, monografias. Basta um comando no teclado para copiar esse texto de graça. Muitos professores sofrem para descobrir essas cópias nos trabalhos dos alunos. E aí, como controlar o plágio? A solução vem da própria tecnologia. A professora da PUC, Adriana Braga, vai falar dos programas de computador que ajudam a descobrir textos copiados da internet. Segurança da informação também é a especialidade do Vanderlei de Abreu Júnior. Com apenas 16 anos, ele conseguiu entrar no site da NASA e do projeto Genoma nos Estados Unidos. Hoje ele é um hacker do bem, trabalha evitando invasões a sites e computadores e participa do projeto de um avião sem piloto, controlado por computador. O estudante Dorli Neto criou um site chamado Benfeitoria. O site promove o financiamento de vários tipos de ideias e de projetos, desde tratamentos de saúde para jovens carentes, a documentários, CDs, livros. Basta entrar no site e ajudar. É possível também sugerir seu próprio projeto, que precise de apoio. O Fábio Chaves tem um site vegetariano, o Vista-se. A página traz várias receitas, doces e salgadas, artigos, vídeos, notícias e é considerado um dos maiores sites sobre vegetarianismo do Brasil. O Carlos Vinícius Buzolin é presidente do site Amor em Cristo, um portal de relacionamento evangélico que tem 9 anos de existência e mais de 2 milhões de usuários em toda a América Latina. Além de facilitar o namoro, o portal também divulga eventos evangélicos e a música gospel. E vamos conversar com o cantor e compositor Leone, que também sabe muito bem a força que a internet tem para divulgar a música. Desde 2007, o Leone usa a rede para mostrar seu trabalho. No início era um caminho para se aproximar dos fãs. Hoje o site do Leone funciona como gravadora e distribuidora. Basta se cadastrar e receber de graça uma música dele por mês, com direito à letra e um histórico sobre como a música foi produzida. Vamos começar falando com o nosso hacker, o nosso ex-hacker, Vanderlei. Então, porque me fascina isso, né? Um cara ter 16 anos e conseguir entrar no site da NASA. É. Pra gente, tipo eu, assim, é tão difícil acessar a internet, acertar tudo. Aí você vai lá e com 16 anos... Na verdade foram vários sites. A NASA tem vários sites diferentes. Você entrou em quase todos? Um monte deles. Como assim? Antigamente, você ficava fuçando lá assim? Antigamente você tinha, na verdade, isso foi há muito tempo atrás. Não foi agora. Provavelmente se fosse agora eu estava preso. Ainda bem que não foi agora, então, né? Ainda bem. Ainda bem. Mas antigamente você entrava, você não tinha a quantidade de dispositivos de segurança que você tem hoje. Se você era um pesquisador ou um cientista lá da NASA, você botava uma máquina na internet e fazia um site. Era basicamente assim. Então, você tinha vários caminhos para entrar lá por dentro. Não era muito difícil, não. E você ficava lá, assim, era tipo um nerd, assim, ficava lá Super futucando. nerd. Super Até hoje nerd. eu sou. Até hoje. Mas hoje é motivo de orgulho da capa de revista, é um sucesso, né? Ser nerd agora é cool. E aí você entrou e fez o quê? Atrapalhou a vida deles ou entrou só por entrar? Eu botava, tem um programinha, existia um programinha que era para buscar extraterrestres, vida em outros planetas, chamado Set at Home. E botei em vários computadores de lá, do Departamento de Energia Americano em Los Alamos, botei em um monte de lugar. Aí até que me descobriram, né? E aí, eu tinha mais pacote processado do que empresa grande. Aí me chamaram para fazer um estágio lá. Antigamente ainda faziam isso, né? Falaram, olha, você vem aqui, você diz o que você fez, aí a gente não vai pegar nada para você, você diz o que você fez. Vem aqui, aprende como é que nós trabalhamos, como é que é feito, por que os computadores que você estava hackeando, para que eles servem, e não faz mais isso. Basicamente... E você acreditou e foi sem nenhum grilo? Bem, não foi bem assim, né? Eu
Meu pai entrou na jogada, né? Porque ligaram para ele. Eu tomei uma baita de uma bronca antes disso. E aí conversaram com ele, falaram exatamente como é que era. O programa não é um programa para uma pessoa, era um programa para várias pessoas que, na verdade, estavam no meio termo lá, que não estavam fazendo uma besteira muito grande, mas também era como se fosse um serviço social, digamos assim. É um trabalho comunitário. Uma pena para consertar os computadores lá. Você passava de graça consertando um verão, consertando os computadores deles lá. Ah, então era meio compulsório, assim. Bom, podia ser persona não grata nos Estados Unidos. Você preferiu ir consertar, né? Mas até que foi legal, né? Podia ter sido uma coisa muito pior. Podia, com certeza absoluta. Mas você foi assim na careta de pau? Você estava o quê? No secundário? No último ano. Quer dizer, no primeiro ano da faculdade. E a faculdade foi de quê? De informática? Engenharia mecatrônica. Nossa. Na PUC, diga-se passagem. Sou da primeira turma de engenheiros mecatrônicos da PUC. Então foi uma experiência válida, né? Você ganhou um estágio sem dúvida. Qualificado. Eu repeti uma matéria por causa disso, porque o professor não quis me dar a prova de novo. Eu tive que fazer durante o período de aula, o estágio, mas tudo bem. Tá valendo. E depois, agora você faz o quê? Depois que você não... Eu tenho uma não é mais empresa, hacker? na verdade eu fui chefe... Você ainda é. Ainda bem não vai avançar. Você nunca deixa de ser exatamente, essa palavra é meio um estigma, né? Mas eu fui na verdade fui chefe da Coordenadoria de Investigações Eletrônicas no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro durante algum tempo. E hoje eu tenho uma empresa de segurança da informação e sistemas críticos. São aqueles sistemas que não podem parar de jeito nenhum, nem que um hacker invada eles. Aí você trabalha na contramão do hacker. Pode-se dizer que sim. Na verdade, eu tenho uma filosofia, assim, como as pessoas aqui têm uma forte... Hoje, esse programa tem pessoas com fortes filosofias, ideais de vida. Eu tenho um ideal de informação livre, então eu só trabalho com softwares livres. Não trabalho com patentes ou direitos. Todos os meus softwares têm o código disponível, inclusive para o VANT, inclusive para o veículo aéreo não tripulado. Todo ele é feito com software livre. E como é que você vai chegar... Como é que é essa história do avião não tripulado? Pois é, são aviões de pequeno e médio porte, com autonomia de até 24 horas e capacidade de funcionar em esquadrilha totalmente autônomo. Você não precisa de piloto, nem de nenhum piloto, nem do piloto em terra, se você não quiser, nem para decolar, nem para pousar um avião. E ele faz diversos serviços. Tem um cunho muito forte civil, né? Que é de fotografias aéreas, segurança pública. E tem o cunho bélico, né? De defesa, que é você botar um monte de explosivo nele e tacar em alguém. Ai, meu Deus. Espero que não seja usado assim, mas... Enfim, mas pode ser usado assim. A gente tem uma imagem dele, não tem? Everything looking good. 1,400 feet, still looking very good. We're 3 minutes away from loss of signal. We've had loss of signal now. One priceless moment in the whole history of man. All the people on this earth are truly one. Esse especificamente tem... Embaixo tem uma gimbal, que se chama, uma câmera, que é capaz de detectar, reconhecer carros e placas de carro, até 500 carros por segundo, ou 2.000 rostos por segundo. Caramba! Muito e você está legal, desenvolvendo isso com um grupo? Não, na verdade é fundo próprio, fundo de capital próprio. Agora nós já temos clientes que sustentam um projeto, e que um governo africano e um governo do Oriente Médio que sustentam um projeto nesse momento, né, que já tem alguma lucratividade. E a gente vende a tecnologia em separado também. Partes da tecnologia, por exemplo, reconhecimento de imagem e reconhecimento de placas de carro. Mas a função, quando você fala em segurança pública, é a identificação de
identificação de indivíduos ou de veículos e monitoramento de largas áreas de, por exemplo, um comício, um show na praia, por exemplo. Você pode saber quantas pessoas tiveram naquele show, né? A polícia faz muito esse trabalho. E ninguém no Brasil se interessou? Olha, não tive... Na verdade, sim. A gente hoje está começando um proof of concept, né? Uma prova de conceito no Porto de Santos. Começamos agora, semana passada, a fazer o projeto. Mesmo, uma prova de conceito? Uma prova de conceito na verdade, o produto não foi comprado ainda. Ele não foi feito para aquele fim, mas nós vamos fazer... Olha, a gente tem esse produto, a gente pode adaptar esse produto para a sua necessidade e vamos ver como é que ele se adapta agora. Mas qual seria a necessidade do Porto de Santos? Verificar a entrada e saída de produtos? De segurança especificamente, né? O Porto de Santos, assim como todos os portos no mundo, tem um código de segurança. É um acordo mundial para entrada e saída de bens e de pessoas. E o veículo aéreo não tripulado, vai ter um veículo aéreo não tripulado e um barco também não tripulado, que vai fazer o patrulhamento de determinadas áreas, grandes áreas de carga, principalmente. Para evitar o desvio, deve ser, né? Não só o desvio de de produtos, mas de gente também, né? Você tem muita gente que entra e sai clandestinamente pelos portos, com cargas que às vezes são nocivas à população local, né? E doenças também, né? que são transmitidas por pessoas que não são controladas pela alfândega, né? Certos produtos, principalmente agrícolas, que não são controlados e que podem causar pragas aqui. Então, tudo isso vai ser controlado através de navios ou veículos aéreos não tripulados. Bom, né? Esperamos que sim. Vamos ver, como é que fica. E os trabalhos dos professores, Adriane? Vigiando os alunos que copiam tudo. Pois é. Eu era um deles. Isso é uma questão. Essa também copiava. Isso daí é um exemplo, né? Esse é um difícil, né? É difícil. A internet... Ou ele é hacker ou ele copia trabalho. Cada tecnologia que aparece numa cultura, aparecem também as estratégias para lidar com essa tecnologia, né? Isso não só a internet, mas a gente pode ver ao longo da história repetição disso, né? De uma apropriação cultural de uma tecnologia, né? Diferente de um lugar para outro. E essa questão do plágio, né, da autoria na internet, na verdade eu acho que a internet ela só traz à tona, precipita um assunto que já era um tanto pacificado, mas também polêmico, da questão da autoria, né? O que é autoria? Hoje é possível perguntar de novo o que é autoria, porque tem muitas peças, muitos produtos que são produtos culturais que são de autoria coletiva, e muitas vezes só uma pessoa que é alçada à posição de autor ou de autora, né? Mas, por exemplo, se a gente pensar no próprio jornalismo, no cinema, produções, né, assim, que envolvem, por exemplo, o diretor do cinema, né, geralmente é a pessoa que está mais em projeção, mas o texto é do Shakespeare, então essa adaptação que é feita, de quem é a autoria, né? E o roteirista, e, enfim, né, tem tanta gente envolvida, né? Na ficha técnica a gente vê aquele número enorme de letrinhas pequenas, onde um nome só que entra, então eu acho que isso traz à tona de novo o que é autoria, né? E traz esse assunto à baila, que eu acho muito salutar, né? Saudável trazer isso de novo e pensar como é que as obras de arte, as obras literárias, científicas são produzidas, né? Então, isso já existia antes da internet, mas a internet revolve esse fundo. Acelerou muito, evidenciou muito. Claro, põe em evidência, exatamente, né? E, claro, cópias de escola, cópias de trabalhos acadêmicos sempre houve, né? Mas, claro que agora facilita muito, né? O encontro. Que é mais descarado. Mas eu costumo falar com os estudantes que o Google nasceu para todos, né? Assim, não só para os estudantes, mas também para professores e professoras. Então, do mesmo jeito que é mais fácil de copiar, é mais fácil de encontrar também, né? A gente também lida com isso o tempo todo. Mas também desloca um pouco do lugar do
da professora aqui, que me incomoda um pouco, que o lugar que eu me sinto à vontade é o lugar de ensinar, né? Que passa pelo afeto, que passa por essa coisa do mestre, assim, um tanto, e que não é um lugar de fiscalização ou de patrulha também, né? Então, desloca um pouco a gente de uma posição que, enfim, a gente tem que aprender a lidar com isso, criar novas estratégias, né? Porque também é na escola o lugar de manter esse patrimônio da autoria também, né? Por outro lado, a gente tem que discutir, mas não pode também o que uma pessoa, né? Como eu sou professora e pesquisadora, quer dizer, o meu produto são textos, né? E esses textos têm autoria, então também esse uso indevido desses textos, quer dizer, é o produto por excelência do trabalho acadêmico, né, em todos os níveis. Então, também a escola, as universidades é que guardam essa questão. Então, tem sido discutido isso amplamente, né? Tem sido detectado muitos problemas de plágio, né? Como eu falei, facilitou a gente encontrar. E não que a gente queira fazer esse lugar de fiscal, mas um texto que salta aos olhos, que pode não ser de uma autoria, é muito simples você encontrar a origem. Até que ponto é considerado cópia um texto? Você pode citar, né? Porque trabalhos normalmente citam referências bibliográficas. É até adequado citar, inclusive sequer, né, que cite o trabalho. Significa que correto você, isso. Claro, não, e que você foi às bibliotecas, que você conhece os textos. Então, a referência bibliográfica, ou a referência de qualquer fonte, qualquer plataforma, ela é desejável num texto acadêmico, né? Então, assim, agora, tem maneiras de citar, né? Então, quer dizer, tem formas de citar, e se não for citado, ele está plagiado. Seja em 7 notas, né? Como na música, quantas notas, quantas sílabas, né? É considerado plágio. Né? Ou seja, você pode citar, tem vários tipos de plágio, né? Um é citar integralmente, pegar o texto do outro e só tirar a capa com o nome e colocar o meu nome, né? Eu nunca fiz isso, não. Um plágio integral, né? O plágio parcial, que é o que mais comumente a gente encontra, que é uma colagem de pequenos trechos de vários lugares que vão compor um texto plagiado, né? Também é plágio. E o plágio também das ideias. Eu vou mudar a forma de falar, vou falar com as minhas próprias palavras, mas a ideia, né? O modo de conduzir, o desenvolvimento, como você desenvolveu aquele raciocínio, isso também é plágio, né? Eu posso falar com outras palavras, mas ainda assim citar que aquelas ideias foram tiradas de tal fonte, né? Então, quer dizer, todas essas formas se você não fez essa citação, você está plagiando. Né? Então, assim, na escola a gente tem que fazer esse lugar. Hoje em dia estão até desenvolvendo, já estão sendo usados no Canadá, nos Estados Unidos, já amplamente de praxe já, né? Os estudantes entregam os trabalhos em formato digital. E isso também, na realidade brasileira, é uma coisa que ainda, né, precisa ter esse equipamento em todos os lugares para exigir isso. Então, é uma coisa que ainda está incipiente. Então, você entregando digitalmente, tem programas, que até a PUC acabou de adquirir um programa desse, que você abre o texto dentro daquele programa e ele identifica não só, identifica os vários locais onde foram encontrados. Né? Então, quer dizer, aquele trecho foi daquele site, ele vai dando os www de todos os lugares que foram encontrados textos exatamente similares. É um detetive, ele faz um trabalho de detetive. Então eu até gosto dessa ideia, assim, que os textos passassem por uma triagem. Não acho que seja o professor ou a professora que tenha que fazer esse trabalho. Mas se eles pudessem passar por uma triagem, primeiro por esses programas, né, para depois chegarem até a gente, é uma coisa interessante. Mas, quer dizer, judicialmente existem meios de controlar isso, né? Existem, está na Constituição, existem penalidades para esse tipo de crime, mas nem sempre dentro da universidade a gente toma essa atitude, né? Porque... E esses softwares são todos estrangeiros? Sim.
Sim, mas agora esse da PUC, por exemplo, é em idioma português, né? Então, assim, eles já estão sendo adaptados, ainda não estão implementados em todos os departamentos, é uma aquisição recente e que está todo mundo ainda, repensando. E é legal isso que traz o assunto à tona. Vamos discutir o que é isso, né? Eu acho que o mais saudável dessa questão é não fingir que não acontece, né? Eu, por exemplo, lido em várias instâncias com esses textos acadêmicos, tanto na graduação, né? Quanto também eu sou editora de uma revista, um periódico científico, que também exige ineditismo, né? Então, quer dizer, a academia cobra os congressos, você para apresentar um trabalho num congresso, ele tem que ser o texto inédito, né? Então, isso é cobrado e é exigido. Então, quer dizer, essa cultura acadêmica a gente tem que passar até para colocar esse estudante no mercado com uma consciência que às vezes a pessoa nem tem, né? Muitas vezes vem de uma escola, de uma educação precária nesse sentido, de informar para esse estudante o uso devido dos textos, né? Então, Mas alguém já foi punido? A minha, assim, é claro que dentro da universidade a gente tem autonomia para lidar com isso, né? Igual eu falei, como até pode ser enquadrado como fraude escolar e justificar até uma expulsão da escola. Mas eu, pessoalmente, né, eu faço questão de punir, assim, que eu chamo como zero pedagógico. Né? Então, se eu encontrei, eu dou um zero, né? Porque, quer dizer, aquela pessoa, mesmo que ela esteja mal informada, porque muitas vezes pode ser até uma ingenuidade, né? Porque veio de uma educação onde eu posso fazer minha pesquisa escolar tirando daqui, tirando dali, sem citar a fonte. Então, a gente precisa primeiro educar esse estudante, né, para lidar com o mercado que amanhã vai cobrar dele judicialmente. Né? Tá certo, corretíssimo. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O intervalo foi animado a partir do direito autoral. O Buzolin lembrou uma coisa interessante, que é: vamos formar pessoas que acham natural ir na internet baixar uma música, baixar um texto, copiar um trabalho. A internet é de todos, e não é bem assim, né? Você falou que era radicalmente contra. Sou radicalmente contra o direito autoral. Contra? Sou contra. Então vou pegar esse seu avião que você está bolando aí, vou sair usando, tudo bem? Não tem problema. Você acha natural? Aliás, como eu disse antes... Sem Leone, entra nessa. Como eu disse antes, toda tecnologia que a gente produz é completamente open source. Pode ir lá e baixar o código. Não tem o menor problema com isso. Eu não ganho dinheiro assim. Eu ganho dinheiro... Você ganha dinheiro como? Eu ganho dinheiro fornecendo serviço e a tecnologia de ponta. Quando ela passa a não ser mais de ponta, não serve para mim. Sim, mas isso não se aplica à música, ao livro, ao texto literário, à música... Olha, mas ele não faz shows? É uma discussão... Faz show, mas a música que ele compôs é dele, não? Sim, é uma discussão importante isso, porque, na verdade, assim, quem é mais protegido pelo direito autoral não são os autores, são as corporações. Quem mais ganha dinheiro com direito autoral em música são as gravadoras e as editoras. Os autores ganhavam 8,4% da venda dos discos. Também com os livros acadêmicos, a mesma coisa. Também. Com os livros não acadêmicos também. Tem sempre uma porcentagem mínima. E assim, com a tal da pirataria, o autor perdeu 8,4%, a gravadora perdeu o resto. Né? O autor continua recebendo por música que toca em rádio, música que toca em show, não sei o quê. Então a perda não foi tão grande, a perda realmente foi das gravadoras que investiam pesado e pagavam jabá, recebiam isso de volta em termos de vendas e tudo mais. Então, essa coisa da autoria, do direito autoral tão restrito, é uma coisa que tem que começar a ser revista. Ainda mais em internet, você não rouba nada. Quando você copia, tudo é cópia na internet. O original permanece lá. Não é que nem você entrar numa loja, roubar uma calça, aquela calça foi embora, é menos uma calça. Na internet é mais uma versão da música. Ela só se multiplica, ninguém perdeu com aquilo. A questão entendeu? É citação, é citar. Né? Não, no caso do trabalho escolar, a citação, eu acho que limparia, tornaria decente ou correto, sei lá que termo que eu uso, porque se você, que graça que tem, você vai estudar
e você copia o outro e ponto. Aí o problema acho que é mais de foro íntimo. O cara não aprendeu nada, vai para a vida despreparado. Vai para a vida profissional. Despreparado. Inclusive... Aí o problema não é de direito autoral, o problema é de despreparo dele para a vida. Mas aí ele merece o vai zero ser punido na vida pedagógico, por ser um mau profissional, né? O zero pedagógico... Até para formar gerações. Exatamente. É para saber que ele é o não se papel esforçou, né? do professor, da Exato. universidade. É voltar a esse papel de professor e não de fiscal. Mas, assim, olha, a vida temporariamente ele está real. usando a categoria, né, fiscal, o crachá de fiscal, mas ele, em nome de uma pedagogia. Formação, né, porque é formar pessoas. E ladrões já temos. E no serviço... Precisamos formar acadêmicos. Por exemplo, em software, você praticamente não inventa nada do zero. Você pega bibliotecas de outras pessoas, você na verdade, está usando uma plataforma de programação de outro indivíduo. Então, você tem regras específicas para cópia daquilo. Você tem uma coisa chamada GNU License, que é uma licença para produtos open source, né, produtos de software livre, que você diz, olha, você pode copiar o quanto você quiser, você pode alterar o quanto quiser, só lembra que isso foi feito por alguma pessoa e que ela pode aceitar doações, se você quiser que esse software seja mantido, porque se você não mantém um software, ele acaba, ele passa, ele se torna obsoleto. Então, você precisa de uma pessoa mantendo. Então, ele aceita doações, você aceita também outros tipos de remuneração, inclusive intelectual. Olha, eu troco com você. Eu sei uma coisa, você sabe outra, eu vou trocar aquele meu conhecimento com você. A matéria de escambo, coisa é o conhecimento. Vale também. Com a internet, todo mundo virou produtor de conhecimento e produtor de cultura. Antigamente, para você ser artista, você tinha que ter uma gravadora, eram poucas gravadoras, tinha um gargalo, então os artistas eram poucos. Hoje em dia, com o computador, todo mundo é artista. Então, como é que você vai cobrar direito autoral de todo mundo? É bom. Não. Exato, ao mesmo tempo tem uma banalização do conteúdo, né? Na medida em que todos Mas como podem aconteceu quando credibilidade. Gutenberg inventou a prensa? Acho ótimo. Que antigamente Todo todos os mundo deve ter livros... escrito milhares. Exatamente. Fala, mas os livros eram melhores antigamente. Eram mesmo, mas virou mais democrático depois. A gente tem que aprender a lidar com isso. Somos todos produtores de cultura agora. Os artistas não são mais uma casta eleita, separada da população. Somos todos, né? Então, o direito autoral foi criado para que pessoas criassem mais para favorecer a sociedade, ser uma sociedade mais rica. Se você impede o acesso ao que foi criado, a função do direito autoral foi distorcida, porque era uma sociedade mais rica. Então, quando assim, um disco está fora de catálogo e você não pode colocá-lo em catálogo porque é de uma gravadora que não está interessada, você está impedindo a população de ter acesso à cultura. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que discutir. E a internet trouxe isso, a coisa da autoria, acho que isso é importante. E o que é ruim para um, não necessariamente é ruim para o outro. Né? O diferencial passa a ser muito a pessoa, né? Porque uma coisa é a música do Leone cantada pelo Leone, outra coisa é eu pegar a música do Leone, copiar na internet e começar a cantar, ou seja, vai ser completamente diferente. Exatamente. Então, acho que quando você fala disso, o diferencial passa a ser realmente o indivíduo. É como ele faz o trabalho dele com o software dele. Não adianta eu copiar o código que eu não vou saber utilizar como ele utiliza. Essa cultura de open source hoje na internet, ela está muito bem difundida e existe grandes comunidades que trabalham para poder alimentar softwares abertos, né? Exatamente. A internet, eu acho que hoje é sustentada pelo software livre. Muito mais por softwares com direito autoral. Ok. Vocês venceram. Mussolini, que ideia é essa do Amor em Cristo? É um site de relacionamento tipo um Facebook, uma coisa assim? O Facebook é mais uma rede social, né? O Amor em Cristo ele é um site de relacionamento onde as pessoas se cadastram e ali elas vão buscar uma pessoa para um relacionamento, para namoro e casamento, enfim. Ele surgiu lá em 2003, né? A gente numa reunião de jovens na casa de um pastor, conversando e entendendo um pouquinho sobre a necessidade. Todo mundo já apaixonado por internet, naquela época a internet estava engatinhando, e a gente falou qual a necessidade e qual a demanda do público evangélico hoje que não existe aqui no Brasil. Então a gente foi pesquisar e achou no Canadá um site de relacionamento evangélico. No Brasil já existia, mas não segmentado, ele era aberto para todo o público. E então, em 2003, nasce o Amor em Cristo, com um site de relacionamento focado no público evangélico, com a linguagem bíblica, onde a gente adota ali a Bíblia como regra de conduta, o usuário... Todo mundo pode se cadastrar, tá? O site ele não pode impedir ninguém de se cadastrar, mas ao se cadastrar,
a pessoa aceita um termo de utilização onde ele entende que ali dentro a regra para o site é a conduta bíblica. Então, o desempate ali é o que a Bíblia fala sobre isso. Então, se estiver fora daquela regra da conduta bíblica, ele é convidado educadamente a se retirar daquele ambiente, mas ele pode conviver tranquilamente ali com todo mundo. E começou lá em 2003, a internet engatinhando, a gente passou aí bons momentos aí, porque a internet engatinhando, e no meio evangélico era mais bebezinho ainda, né? Então nem engatinhava, estava para nascer. E como era novidade, muita gente no início foi contra, a gente teve assim, uma rejeição muito grande. Só que mesmo pastores? Pastores falavam mal do nosso site no início, só que a gente tinha muita certeza do que a gente queria fazer e sabia realmente o trabalho que a gente estava fazendo. E a coisa foi fluindo ao longo do tempo. Pastores que falavam mal hoje apoiam o nosso trabalho. Hoje a gente tem mais de 450 casamentos de pessoas que se casaram pelo Amor em Cristo. O Amor em Cristo hoje tem mais de 2 milhões de pessoas cadastradas, ou seja, é realmente um trabalho bem legal quando a gente vê que uma família se constituiu ali. Porque conheceu ali no Amor em Cristo, agora tem filhos. E nós temos amigos que conheceram as esposas no Amor em Cristo e hoje tem 2 filhos, outro com um filho. É bem bacana, é um trabalho gratificante nesse ponto. E as pessoas podem, quer dizer, tem que ser necessariamente de alguma igreja, né? É o que eu falei, o site ele não pode impedir ninguém de se cadastrar. No cadastro, pergunta qual é a igreja da pessoa, se a pessoa frequenta alguma igreja ou não, e isso fica marcado no cadastro. Então, se quem estiver conhecendo aquela pessoa quiser saber de que igreja ela frequenta, está escrito ali no cadastro dela, ela pode escolher. Se ela não fizer questão de que seja de alguma igreja ou não, ela pode conhecer pessoas que não sejam de igreja. É o que eu falei, a diferença é, quando ele está ali dentro, ele não necessariamente tem que ser de alguma igreja, porque a gente não pode impedir isso. Só que ele tem que andar dentro das regras do site. Ele não pode... Por exemplo, insinuações sexuais, fotos pornográficas, a gente não aceita nada disso. Toda foto colocada no Amor em Cristo tem uma equipe que trabalha diariamente aprovando. Então, se você se cadastra e coloca uma foto no seu perfil, essa foto não vai para o ar na hora. Ela passa por uma pessoa que vai analisar aquela foto e aprovar aquela foto para ela poder ir para o ar. Os textos não podem ter conteúdos pornográficos, conteúdos sexuais, enfim, coisas desse tipo que a gente vai conduzindo dentro dos padrões e princípios bíblicos. E essas pessoas se casam como? Elas se conhecem ali, aí marcam o encontro? Exatamente. O que acontece? Como ela se cadastra... o site de relacionamento? Exatamente. Na hora que ela se cadastra, ela cadastra o perfil... Esse é o recorte do Amor em Cristo. Ela cadastra o perfil dela e cadastra o perfil de quem ela quer conhecer, como é a característica daquela pessoa que ela quer conhecer. Em cima disso, ela pode buscar a pessoa no site, através de uma busca que a gente tem, e o site, por outro lado, também faz um filtro em cima daquelas características em comum de um e de outro e envia para o e-mail da pessoa cadastrada. Olha, essas pessoas aqui combinam com a característica que você busca. Elas começam a conversar, o site tem um Messenger próprio, onde a pessoa pode falar ao vivo ali com quem estiver online. Tem uma caixa de e-mail própria, onde a pessoa pode enviar mensagem de um para o outro. Uma vez criando esse relacionamento e a coisa se estreitando, a gente sempre aconselha, olha, marca no local público, de preferência na igreja de um e de outro, para você conhecer a pessoa de forma segura. Mas isso depois de já ter feito contato pelo site, ter tido toda aquela segurança, porque ali dentro a gente consegue resguardar essa segurança. Fora do site a gente não consegue garantir nada, né? Vocês monitoram as conversas? Pois é, isso é interessante. A gente chama de caixa preta. A gente não pode monitorar porque a conversa ela é bem particular. A gente não está ali... Imagina 2 milhões de pessoas interagindo, a gente não consegue monitorar. Mas tudo fica arquivado no nosso banco de dados. Então, quando a gente chama de caixa preta, é o quê? Houve algo fora do padrão que a gente adota. Então, existe uma denúncia. Um usuário denuncia o outro. Ao lado de cada foto de usuário, tem um botão escrito denunciar este usuário. Uma vez esse usuário denunciado, aí a gente tem autonomia, de acordo com o nosso acordo de utilização, a entrar naquela conversa e ler realmente o que aconteceu. Entendendo que aquela conversa estava fora realmente dos padrões e princípios, algo ofensivo, etc. e tal, a gente então adota a postura de eliminar a pessoa do site. E já tiveram que eliminar pessoas? Diariamente. Nós temos uma equipe hoje de 10 pessoas que trabalham ali diariamente. A pessoa entra no site evangélico do Amor em Cristo e aí apronta, é isso? Exatamente. Mas aí não volta com outro vai para o inferno. Por isso que ele está tirando todo dia. Pois existe isso, porque a identidade no site é o e-mail. Né? A pessoa não consegue cadastrar o mesmo e-mail.
Mas hoje, tiver mais de internet, um, né? exatamente, a internet existe uma facilidade. A gente não pode aqui botar panos quentes e tapar o sol com a peneira. Existe uma facilidade da pessoa criar diversos e-mails. Então, a nossa equipe monitora e a gente cria também algumas ferramentas para tentar impedir isso. Então, existe uma ferramenta própria do site automática, que ela identifica através de palavras digitadas, através de algumas atitudes do usuário que seja suspeita e já bota numa lista ali, ó, esses aqui são suspeitos. E a gente tem pessoas ali diariamente que ficam analisando aquela lista de suspeitos. A gente tem funcionário que fica analisando toda a denúncia que chega diariamente, enfim, mais ou menos dessa forma. Então, pode voltar? Pode. Né? Agora, as pessoas falam, pô, mas como é que vocês não podem impedir que uma pessoa se cadastre dizendo que é evangélico e não é? Eu falei, cara, você não pode garantir que quem está sentado do seu lado é quem está dizendo que é. Né? Então, é complicado isso. Mas dentro do site, quando a gente fala, se a pessoa não passar contato pessoal, a gente não divulga contato pessoal de ninguém, a comunicação é ali dentro, então isso é seguro. Porque uma vez que você não quer mais manter o relacionamento com aquela pessoa, basta você ignorar que ele não tem seu e-mail, não tem seu telefone, não tem nada disso, a menos que você tenha passado, entendeu? É por isso que a gente garante você ele conversa dentro. com a pessoa através do site. Através do site. É como um Messenger que existe hoje no mercado. O site tem um Messenger próprio. Você pode pesquisar pessoas online e ali falar ao vivo com aquela pessoa ou enviar mensagens. E nós temos a seção de música no site também, música gospel, onde o usuário pode mandar uma música para aquela pessoa com um recadinho de coração, alguma coisa desse tipo, enfim. E tem eventos também. Eventos também. Esse ano a gente começou uma parte de eventos offline. O Amor em Cristo ele vem ao longo desses anos, existe uma demanda, as pessoas pedindo, vamos fazer um encontro offline. Então, nós esse ano fizemos 2 encontros offline. Um foi um encontro falando sobre relacionamento, segurança na internet, como se relacionar pela internet. Convidamos 2 pastores para darem essa palestra para a gente. Foi numa igreja aqui na Barra da Tijuca. O outro foi no Dia dos Namorados. Nós fizemos um jantar dos namorados do Amor em Cristo, num restaurante, num shopping aqui do Rio também, onde as pessoas estavam ali conversando, batendo papo, conhecendo novas pessoas e interagindo também offline. Muito interessante. Tem custo para o cadastro? O cadastro inicial ele é gratuito, tá? O usuário ele pode se cadastrar de forma gratuita, buscar pessoas, ver perfis, analisar fotos, tudo isso. Porém, a partir do momento que ele começa a querer trocar mais mensagens dentro do site, aí ele precisa ter um custo mensal que é a partir de R$ 15,90. A gente tenta realmente botar o custo bem baixo para poder manter a tecnologia, porque os servidores eles realmente precisam de uma demanda para envio de mensagens, fotos, realmente é uma carga bem pesada. Então, a gente tem esse custo em cima disso. E quem participa mais? Tem pesquisa? Mais homem, mais mulher? Mais mulher. Mais mulher. Hoje a gente tem em torno de homens são 32% e o restante é mulher. A gente tem hoje 3 estados que mais acessam o Amor em Cristo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. São os 3 tops, depois se dividem entre os outros. Ao longo dos anos a gente já criou a versão em inglês e a versão em espanhol do Amor em Cristo. Então a gente tem o Love in Christ e o Amor com Cristo. E a coisa vai se expandindo, é bem legal. Existem depoimentos de pessoas que se casaram com gente de fora do Brasil. E foi morar em Portugal, existe testemunho desse tipo. É o que eu falei, realmente existem problemas como qualquer outro lugar. Agora, o combustível que mantém a gente ali no dia a dia é realmente quando você vê que famílias estão se formando, que dentro desse mundo onde está tudo tão conturbado e a família está realmente num momento de crise, a gente consegue, através da nossa ferramenta, ajudar a formar famílias saudáveis. Isso é bem legal. Saudáveis e dentro dessa princípios filosofia. Bíblicos, exatamente. Falando em filosofia, tem os veganos aí, né? Quantos veganos acessam esse site? A gente tem uma média mensal de 100 mil acessos únicos. Isso eu consigo concluir que alguns milhões de pessoas já foram impactadas pelo projeto. Que acesso único? Acesso único é quando a pessoa... uma pessoa, o nome sugere, uma pessoa entrou, se ela viu 10 páginas, vai contar uma vez só. Ah, tá. Então, normalmente, a visualização de página, ela, enfim, vai longe, infinita, mas a gente costuma falar em acesso único para ter uma noção de quantas pessoas realmente acessam. É porque aí você entra, eu entrei, aí vê receita, e vê artigo, né? Tem várias possibilidades também. O seu acesso contou um só. Então. Pois é, contou um só. Exato. E eu vi lá muitas receitas, muitos artigos sobre o vegetarianismo. É o veganismo, na verdade. Veganismo. Ele é uma versão aí do vegetarianismo, né? O vegano, ele é vegetariano a que ponto? Começou assim, o vegetarianismo, na verdade, ele é muito antigo. Então, tem aí
milhares de anos. Mas a partir de 1944, Donald Watson, um inglês, né, que a Inglaterra ela tem a sociedade vegetariana mais antiga, tem mais de 100 anos assim organizada. E a partir dessa data, de 1944, ele resolveu que deveria, porque assim, até então as pessoas não consideravam que ovos e laticínios causassem algum mal aos animais, assim, considerando que esses vegetarianos eram por ética. Então, até então eles não enxergavam isso. E esse senhor é que falou, não, acho que a gente precisa de uma mudança aqui. E aí, então ele pegou o começo da palavra vegetarian e o final e fez a palavra vegan. Então aí, a partir desse momento, a gente tem duas divisões. O que a gente conhece como vegetariano, o comum, assim, que o pessoal de casa conhece como vegetariano, é o ovo-lacto-vegetariano, na verdade. Que é a pessoa que não consome nenhum tipo de carne, mas ela consome ovos e laticínios. E aí a gente tem também lacto-vegetariano, que são pessoas que só consomem leite, enfim, e assim, ovo-vegetariano também. E tem os veganos, que na verdade, além dessa questão da alimentação, é uma postura política em toda a vida. Então essa que é a maior diferença. Então, o Donald Watson, ele viu que não era só na questão da alimentação, ele não viu coerência em defender os animais só nisso e usar, por exemplo, couro, né, que é a pele e outras coisas do tipo. Então, a gente tem... Aí iniciou-se, então, o veganismo, que é uma postura mais ampla. O veganismo é mais amplo. Exato. Não é só a comida. Não é. Ele não... Aí não é ovo-lacto-vegetariano. Não é. O ovo-lacto-vegetariano... Ele é só vegetariano. Ele não come ovo nem... o que as pessoas... Nem leite. Na verdade... Nem derivados do leite. Não, normalmente o vegano. sim. O vegano não. Não. O vegano nada que vem dos animais. Basicamente é isso. Em tudo. No tênis que eu compro. No tecido, no tênis. Exato. Nos Como produtos é que que faz eu no uso. tênis? Eu estou usando tênis de lona, por exemplo. Tá. Na verdade, tênis é uma coisa bem simples, assim, até. É que as pessoas, elas pensam no que elas usam no dia a dia e ela fala, poxa, mas eu uso aqui e ali. Mas se você der uma rápida pesquisada, se você tiver um motivo para fazer isso, que no meu caso é motivação ética, de não querer contribuir com o sofrimento dos animais, se você tem esse motivo, você começa a ver possibilidade, a começar a pesquisar. Você está ligado nisso, aí você pensa em todos os detalhes, né? E no meu caso... É diferente, né? Quando você vai comprar um tênis, você já está ligado nesse assunto, né? Exato. Quando eu vou pegar um ônibus... O couro já não te interessa. Não, eu não uso. A princípio, né? Já rejeita. Exato. Não é nem a questão estética. A gente tem versões sintéticas idênticas e acho que... Eu, particularmente, não acho bonito, mas isso não é o problema, óbvio. Mas o sintético vocês usam? Sim, com certeza. Eu, pessoalmente, não acho bonito. Você mas não acha bom, mas... O que eu vejo de problema é quando tem alguma coisa que depende dos animais. Então, você comprando uma coisa de couro, aí, por exemplo, você pode dizer que é até uma coisa sustentável, porque está reaproveitando uma coisa que veio da indústria da carne. Para mim, na verdade, você está sustentando uma indústria, porque você está dando uma demanda. Você entende? Se não tem aquela demanda da vazão do couro, por exemplo, enfim, é uma bola de neve. Então... É uma pesquisa grande que a gente faz, enfim, mas, como eu disse, por um motivo maior, né, então... E aí, então, você... Como é que... você teria que saber escolher se você fosse, por exemplo, uma mulher vegana. Sim, claro. Ela teria que saber escolher um creme que não fosse testado em animais. Correto. Existem sites, inclusive, especializados nisso. No próprio Vice, a gente fala muito sobre maquiagem, né, que... Enfim, o mercado de cosmético, ele foi o primeiro... Ele usa muito a questão animal, de testes de animais, mas ele também é o primeiro que acordou para isso. Na Europa estão proibindo. Muitas empresas brasileiras já colocam que não é testado em animal para dar uma característica positiva ao produto. Porque muita gente está procurando isso, inclusive pessoas que não são vegetarianas. Elas comem carne, mas elas sabem que não é necessário testar em animais para ter um shampoo, então ela prefere o shampoo que não é testado em animais. É simples assim. E o site quem criou? Quer falar? Eu. De novo. Testes de vacinas, por exemplo, de remédios que são testados antes em animais e depois em seres humanos. Como é que vocês tratam isso? Olha, essa é uma das questões mais delicadas no veganismo. Porque o veganismo, ele é a busca de não explorar os animais. Hoje, a gente não tem, por exemplo, um remédio no Brasil que a Anvisa libere sem testes em animais. Então, se um vegano precisa usar o remédio, ele vai usar um remédio testado em animais, e isso é inevitável. Ao mesmo tempo, a gente busca informar, busca junto ao governo, enfim, com advogados, com uma série de pessoas que estão empenhadas
em falar para essas pessoas que existem testes alternativos, né? Enfim, e até os remédios testados em animais, eles já demonstraram não ser tão eficientes. Ele sempre vai ser testado em humano depois e Mas já teve basicamente problema com todos os remédios hoje são testados em animais antes. Primeiro, depois é um Primeiro, protocolo. Exato, é um protocolo. Depois testa no ser humano. Ratos, símios e seres humanos normalmente. E qual é a opção, na verdade? Na verdade, a gente tem grupos específicos de veganos que são médicos e, inclusive, não usam? não, que eles trabalham nesse tipo de pesquisa. Porque é uma coisa muito específica, eu não vou saber dizer para você qual que é o teste alternativo para tal droga. Não, porque... sim, mas, Mas por exemplo, genericamente. se a pessoa estiver doente, não é isso? Isso. Está doente, tem esse remédio. Você pode até se informar, mas um remédio moderníssimo, por exemplo, sei lá de quê. Não vou saber agora mas tem, sei lá, outro dia mesmo a gente fez aqui uma entrevista com a vitamina D em alta dose usada contra a esclerose múltipla. Tinha até um rapaz com esclerose múltipla, 26 anos, bonito e tal. E é uma coisa chocante, assim, ele está muito melhor do que estaria se não estivesse usando. Digamos que esse remédio, só para usar uma coisa assim, de impacto, né, para mostrar o que eu quero dizer. Digamos que essa vitamina D aí tivesse testada em altas doses em animais e tal. E a pessoa está com essa doença. Não, você não aceitaria usar? Olha, Por conta da sua filosofia? É o que eu disse. Se eu tivesse essa doença, por exemplo, provavelmente eu usaria. Mas eu não deixaria de cobrar da empresa que fez esse remédio uma postura diferente do que ela faz hoje. No futuro ela poderia fazer de outra Com maneira. certeza. Tá. E é um mercado gigante. Inclusive na Itália, agora, essa semana, a polícia lacrou um lugar que criava cães da raça Beagle. 2.500 cães da raça Beagle criados ali para distribuir na Europa para testes em animais, de remédios, inclusive. Então, aí teve um protesto gigante na Itália. O primeiro protesto reuniu 1.000 pessoas que andaram pelas ruas contra testes e tal. E assim, essas pessoas, elas sabem que talvez seja difícil hoje ter uma alternativa, mas elas entendem que a indústria não cria, sabe? Tem que buscar é fácil do jeito que está. Se a sociedade não cobrar, eles não vão mudar. Então é isso. Hoje, o cenário que a gente tem é esse. Infelizmente, é uma coisa que... Bom, felizmente eu não uso muito remédio hoje, mas eu reconheço que eu posso precisar. Né? E eu vi no site que vocês dão dicas de restaurantes, né? Sim. De eventos, tem buffet vegetariano, eu não tinha a menor ideia. O vegano. Em São Paulo tem mais de 60 restaurantes especializados. Mas eu achei interessante ter, assim, lugar de festa, buffet para festa. Tem buffet eu não tinha pra ideia festa, que tem isso tudo. pudesse existir. Você é vegetariana? Não, já fui, abandonei por causa da estrada. Na estrada é muito Deve difícil ser se o bicho, alimentar. né? Sem brincadeira nenhuma com você. Mas porque você está viajando. Né? O meu No baixista interior é todo. vegetariano. É uma complicação, né? Ele é vegetariano. E ele passou a comer peixe e frango nas viagens, porque às vezes ele comia batata frita, era o almoço dele. Chegava em lugares, tem aqui, a gente falava, sou vegetariano. Preparei um peixinho para você, preparei um franguinho para você. Presunto. É aquilo, arroz. Mas eu acho que aí nesse caso dá para escapar do presunto na estrada, mas não dá para escapar de um frango ou um peixe. Porque alguma coisa a pessoa tem que comer. Não, começa a comer muito mal. Eu viajo muito o tempo todo, cidade do interior, você não está preparado. Você pede um legume, vem batata e chuchu. É o que tem de legume, então é difícil. Eu já viajei de carro para o Nordeste e eu passei as BRs inteiras ali. Por muitos lugares realmente eu passei na batata frita, assim, mas em outros eu fazia amizade com o garçom, tal, não sei o que, sempre E consegui uma consegui, porque não tinha possibilidade de eu comer carne ali, então ou comia a coisa só já batata mudou ou não, um pouco, né, também. Já está mais... Mas mesmo assim, Inclusive, se você faz uma rota mais conhecida, se organiza, né, você não pode levar comida para vários dias. Nem A viagem. gente eu costumo levar castanhas, enfim, alguma coisa para emergência, mas é óbvio que as você quer sementes almoçar. vão te ajudar, né? né? Castanha, nozes, E assim como acho que a maioria dos meus amigos aqui, eu acredito muito na informação também. Como ele trabalha com software livre, apoio totalmente. Então, eu acho que esse tipo de situação que o Leone passou, ele é uma coisa que a gente pode evitar. Inclusive, dentro das ações do Vista-se, tem um site que é o Brasil Vegano, que é um mapa interativo com restaurantes vegetarianos ou restaurantes que não são vegetarianos, mas que têm boas opções vegetarianas no Brasil inteiro.
Então é uma das ações. Então a gente sempre às vezes a gente tem que comer na estrada, no meio da Não, estrada. com certeza. Não tem tempo para comer no hotel. E, assim, não... Eu tentei muito. Esse baixista toca comigo, italiano, vegetariano, acho que desde de criança. Mas passou a viajar mais e falou que não estou conseguindo. Era dia de comer arroz com batata frita o dia todo. E E o interessante da internet é que essa questão de mobilização da sociedade civil, né, para buscar alternativas, para pressionar. E aí a internet, nesse sentido, ela é uma ferramenta tanto, né, para isso. A gente vai colocar no site do programa o estrogonofe vegano e o yakisoba. Yakisoba, né? Exato. Que é a nossa contribuição. E acho que nós não temos nenhuma receita vegana no Bacana. site. A gente tem poucas receitas, porque não é um programa que a receita é a base, né? Mas a gente sempre fala nessas ocasiões. E a gente vai precisar depois de uma dica sua, porque quando chega a Páscoa, Natal, então a gente fala sempre do peru, do pernil. Né? Vamos falar outras coisas também. Eu achei legal porque tem dicas de cosméticos, tem explicações sobre como a carne de atum é produzida. Exato. Tem vários artigos assim chocantes que a gente nem São quase nem 4 mil toca. artigos aí ao longo de 5 anos de trabalho diário. Muito bom. E pode virar sócio, aí você pode ganhar desconto em loja, né? Isso, tipo um cartão de fidelidade. Exato. Isso é bem, Aí tem bem custo, recente. mas Isso a página em sim. si não tem custo. Não. Na verdade, eu toco esse site sozinho. Então, e em horário de fora do trabalho, né? Porque eu trabalho numa empresa. Eu sou diretor de criação digital. Então, eu trabalho com criação numa empresa durante o dia e fico normalmente até 2 horas da manhã tocando esse site à noite. Então, essa é uma forma de... Você é vegetariano desde criança? Vegano? Não. Inclusive, é uma curiosidade isso, porque meus pais são nordestinos. Então, eu já comi coisa aqui que provavelmente a maioria de vocês não comeu. E mesmo eu cresci em sítio, no interior de São Paulo, e aí, mas até então eu não tinha dado esse clique. Foi em 2006 para 2007 que, com a internet, com essa coisa da informação livre, é que eu comecei a pesquisar coisas e tal, e eu falei, eu não quero mais contribuir com isso. Você conseguiu convencer os seus pais? Meus pais, eles diminuíram muito, mas estou trabalhando neles. Intervalo de novo, a gente volta já. A gente volta falando da Benfeitoria, projeto de ideias transformadoras, que beneficia quem tem uma boa ideia, um bom projeto, quer fazer um CD, um livro, não é? Quer inventar a sua história, aí inventa através desse site. E voltamos a falar com o Leone, que inventou um jeito de disponibilizar a música dele e de incentivar essa liberdade, não é? É baseado na liberdade mesmo. Baseado na liberdade. A gente volta já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então, sabe o que eu descobri nesse intervalo? Não falei que os intervalos aqui são ótimos? Que o Dorli Neto, o estudante que vai falar sobre o site Benfeitoria, passou a ser vegetariana, vegano, por conta do site do Fábio. É real isso, não estou inventando, porque ele que me contou. Eu sempre falo, eu sou um nativo digital, né? Toda a minha informação sempre foi baseada na internet. Eu tenho 21 anos. Eu nasci já com computador. Já nasceu com chip, inclusive. E eu conheci o Vista-se lá, eu assisti um documentário que se chama Terráqueos sobre o assunto. Tem aquele estalo que é um documentário que fala sobre isso, sobre como os animais são tratados tanto para a questão de medicina, para a questão alimentícia. E ali eu tive o estalo para parar de comer carne também, tem 2 anos e meio, foi quando eu assisti. E tá ótimo. Tô feliz da vida. Tô meio magrinho, mas é porque eu não malho. Mas se eu malhar, eu fico forte. E você não sente falta, assim, de uma churrascaria, né? Não, vou na churrascaria eu como molho à campanha. Também churrascaria hoje em dia tem tanta salada, né? Exato. Tem sushi. Tem sushi aberto. Tem sushi de morango. Só pode, né? Sushi de morango, porque sushi de morango sushi de manga peixe também. não dá. Mas tem muita salada, tem muito arroz, eu adoro arroz. Tem arroz de milhões de jeitos, né? Hoje em dia é muito... Não, opção não falta. Tem até carne. Quando as pessoas perguntam na carne, todo mundo tem uma série de perguntas que fazem. A primeira é nem peixe,
É uma pergunta que fazem muito. E a segunda é o que você come, como se só sobrasse arroz. Aí você mostra a variedade de pratos que existe, você vê que existe opção para isso. Eu tenho uma amiga que começou a ficar, a ser vegetariana, sei lá como se chama, que agora esse menino já me confundiu Muito todo. termo. Não sei se eu falo vegana, vegetariana. E ela engordou, porque ela comia suflês maravilhosos. Errou a mão, né? Tirou a carne, crente que ia ficar seca. Ah, meu Deus. Ô, Dorli, como é a sua ideia? Outro dia veio aqui o Gabrielzinho do Irajá. E ele falou num projeto dele, eu não sei se é por aí, eu estou te perguntando se é por aí. Ele quer gravar um CD, daí todo mundo pode comprar uma cota. Exato, exato. É isso? A benfeitoria, como a gente tenta apresentar, a gente fala que é uma plataforma gratuita para dar vida a projetos transformadores de forma coletiva. Parece uma frase grande, bonita, só que no inglês as pessoas usam uma palavra chamada crowdfunding, que significa financiamento pela multidão, mas eu odeio essa palavra. Nada contra o inglês, mas existe uma palavra em português que todo mundo conhece, que é a vaquinha. Quem nunca fez uma vaquinha? Vaquinhas são pessoas colaborando. Mas a diferença da vaquinha na benfeitoria e em outras plataformas é que ela se potencializa na internet, que como é uma plataforma, ela é um ambiente na internet que proporciona encontros de pessoas e instituições que querem colaborar para um projeto acontecer. E, nesse sentido, a benfeitoria tem uns diferenciais. O primeiro que eu falei que é gratuito é que a gente não cobra comissão de quem faz projeto. Aí, como a gente ganha dinheiro, eu explico depois. É uma coisa, é sempre a pergunta, quando a gente fala que é gratuito, como ganha dinheiro. E a gente aceita a contribuição não financeira, que a gente parte do princípio que os projetos precisam também de outras coisas além de dinheiro. Como funciona a dinâmica? Ela funciona num site onde a pessoa apresenta um projeto dela, coloca um vídeo falando: eu sou fulano, esse é meu projeto, eu quero financiar isso, quero tirar essa ideia do papel. E ela oferece mini cotas de 10, 15, 20, 50, 100 reais, e para cada mini cota dessa, ela dá uma recompensa em troca. Por exemplo, 10 reais eu te mando um e-mail de agradecimento, 15 reais eu te mando foto do meu projeto, 50 eu posso te mandar o meu CD, o meu DVD, ou o meu livro, ou alguma coisa do tipo. E se o projeto tem um tempo para arrecadar, se ele não chegar no valor que ele pediu, no tempo que ele determinou, o dinheiro volta para a mão de todo mundo. Isso significa o quê? Ou todo mundo ganha, ou ninguém perde. Isso é um novo princípio da economia, que a economia tradicional ela funciona que para alguém ganhar, alguém precisa perder. A gente parte do princípio que para alguém ganhar, todo mundo tem que ganhar. Ninguém precisa perder. E dentro dessa dinâmica, tem um pesquisador americano chamado Don Tapscott, que ele criou o conceito de wikinomia. O termo wiki vem do dialeto havaiano, que significa ágil, veloz. E ficou famoso pelo site Wikipedia, que é onde as pessoas colocam verbetes e tudo mais. E o conceito de wiki ganhou uma margem de significado de colaboração. Todo mundo pensa na Wikipedia como 10 milhões de pessoas colaborando entre si, criando conteúdo. E a wikinomia é como se fosse a economia colaborativa. A gente não precisa mais de intermediários para arrecadar e fazer um projeto. Você pode usar a benfeitoria ou outras plataformas para tirar ideias do papel. Você pode usar essa dinâmica para fazer com que projetos aconteçam e as próprias pessoas vão fazer, pessoas interessadas nos projetos. Na ideia. Na ideia. Na ideologia que aquele projeto... Porque o projeto ainda não aconteceu, ele vai acontecer. Eu posso dar exemplos práticos de projetos que aconteceram. A gente teve 20 projetos financiados que somaram quase 400 mil reais em projetos. E tem alguns exemplos que eu gosto de dar. O primeiro é um leitor de cores e cédulas para cego. Um engenheiro da USP, ele virou e falou: eu tenho uma ideia de criar um aparelho com 2 botões, é muito simples. Você aperta e ele fala, 20 reais. Você aperta e ele fala, azul. Ele funciona nessa dinâmica. Ele precisava de 60 mil reais para arrecadar. Desses 60 mil reais de arrecadação, ele distribuiu em cotas. 15 reais ele mandava um e-mail de agradecimento, 30 ele dava um cartão em braille sobre o projeto. Por que um cartão em braille? Não vai me servir de nada, mas é uma recompensa simbólica. Eu dei cor para a vida de um cego, então isso é importante. E com 430 reais eu comprava o próprio aparelho. Ou seja, funcionava como uma pré-venda. Ele não sabia se as pessoas iam comprar. Ele botou no site. Então, ele ia testar a demanda, saber se tinha demanda para criar esse leitor de cores e cédulas para cego. E como era algo muito novo, faltando 2 dias para arrecadar, ainda faltavam 15 mil reais para ele arrecadar. E tem a dinâmica, se não fechar, o dinheiro volta para a mão de todo mundo, é estornado. Aí ele ficou desesperado, as pessoas ficaram desesperadas falando, olha só, temos que fechar. Então, as próprias pessoas interessadas em fazer o projeto acontecer, que são os cegos, os familiares dos cegos, mandavam e-mails para a gente falando, cara, não vamos fechar, por favor, vamos arrecadar e tudo mais. E a gente falava, não pode fazer com que o prazo aumente, porque é regra, tem que obedecer a regra.
Então, as próprias pessoas criaram essa mobilização e dentro dessa mobilização eles conseguiram arrecadar mais os 4 mil que faltava e conseguiram fechar em 2 dias o projeto. Tem esse poder das pessoas se mobilizando. E viabilizou? E saiu? fechou, saiu do Eu papel. acho que eu entrevistei alguém que fez isso. O aparelho? É, Fernando eu me lembro Gil, desse ele aparelho. foi o criador do aparelho. Me lembro desse aparelho. E até hoje as pessoas mandam e-mail pra gente querendo comprar o aparelho, a gente direciona pro site do rapaz. Isso é interessante porque existe essa comunidade de pessoas interessadas em fazer um projeto É acontecer. uma boa ideia. E já aconteceu livro, já aconteceu CD. Teve um CD, está acontecendo inclusive um projeto muito legal que está no ar agora, de um músico chamado Marcos Toscano. Ele é de Sorocaba e ele passou na Royal Academy of Music, que é a escola de música da Rainha da Inglaterra. Ele foi o terceiro brasileiro a conseguir passar para estudar lá. Só que ele precisa de 60 mil reais também, por acaso 60 mil reais não é o valor padrão, mas ele conseguiu. Ele precisa para poder custear os 2 anos de estudo lá. E ele está usando a benfeitoria para arrecadar. E em troca ele vai oferecer músicas dele, ele vai oferecer concertos. Tem as cotas maiores de 5 mil que, por exemplo, uma empresa pode comprar um concerto para a própria empresa, para os seus funcionários. E falta 32 dias para fechar, ele já arrecadou quase 70%, ele conseguiu. E o que é legal, que o Rafael Cortez, que é um jornalista do CQC, se identificou com o projeto, por quê? Porque ele também era músico. Então ele ajudou o Marcos Toscano a fazer o vídeo. Então existe uma comunidade de músicos que estão ajudando ele, o Marcos Toscano, a ir para lá, porque se identificam com o projeto dele. Teve uma moça que falou que o sonho dela também era ser musicista, mas ela não conseguiu e também se identificou com o projeto. E onde é que você ganha nisso? Dentro do modelo de negócios de não cobrar comissão, também é interessante explicar por que a gente não cobra. A benfeitoria funciona como um negócio social. O que é um negócio social? É um negócio que utiliza, como o nome diz, é um negócio, ele tem um modelo de negócio que utiliza instrumentos de mercado, só que o fim dele não é um fim lucrativo, é um fim positivo. Tanto que a gente brinca que a benfeitoria ela tem meios lucrativos e fins positivos. Muita gente pergunta, vocês fazem bem benfeitoria, vocês são uma ONG, né? A gente fala, não. Então vocês têm fins lucrativos? Também não. A gente funciona nessa dinâmica, que o nosso fim é ser positivo. E o nosso primeiro modelo é quando alguém colabora para um projeto, pode colaborar diretamente para a gente. A gente explica, olha só, nós não cobramos comissão. Você quer colaborar para a gente? E nesse sentido a gente arrecadou 12 mil reais que serviu para a gente criar o nosso vídeo de divulgação e a gente usa para um banco de divulgação, que é um fundo que a gente usa para divulgar o movimento benfeitor. E não só isso, a gente também procurou fazer com que empresas, instituições e fundações que têm um discurso de marca, que são discursos que a gente chama de discursos benfeitores, consigam colocar em prática os seus discursos. Porque não adianta você falar alguma coisa se você não coloca em prática. Então a ideia é chamar empresas, chamar instituições para elas se engajarem em projetos transformadores. E anunciarem na prática, na página? Não só anunciarem, mas como realmente realizarem. Ajudarem nos projetos, ajudarem na divulgação. E a gente ganharia por ceder esse espaço, que é um espaço que a gente chama do espaço dos benfeitores. Muito bem. Bacana. Eu já fiz um projeto colaborativo desses. Para fazer um show em São Paulo. Foi super bacana. Foi o encerramento da turnê A Noite Perfeita, que fazia um show em São Paulo, mas tinha muito risco por conta dos custos, né, de ir até São Paulo com a banda e tudo mais. E aí as pessoas se cotizaram e já pagaram antecipadamente pelos ingressos. E aí também tinha assim, várias formas de remunerar. A pessoa podia pagar até R$10, era só um agradecimento. A partir daí tinha o próprio ingresso, tinha eu ligar para a pessoa e agradecer pessoalmente, a pessoa poder ir na passagem de som e receber o livro, o CD e o DVD autografados ali na passagem de som por mim. Aí eu fiz um lanche antes do show para as pessoas que pagaram esse projeto mais caro, até pessoas que pagaram mais e viraram coprodutoras do evento, foto no vídeo antes do show, agradecimento. E esse show não foi bancado por uma casa de show ou por um contratante, foi bancado por esse público. Então, agradecimento a esse show de vocês, esse show a gente realizou e foi super bacana. Acho bem legal esses projetos. E é uma forma das pessoas pegarem a cultura para elas. Às vezes ficar reclamando, a gente fica sendo obrigado a engolir essa porcaria que a indústria impõe. Não, você não é obrigado. Você financia um CD bacana, você financia um DVD legal e você está, de alguma forma, sendo político na sua atividade cultural, né? Acho bem bacana. Parabéns aí pelo projeto. Quando a gente fala da benfeitoria, a principal ideia é criar possibilidades. Das pessoas se encontrarem e realizarem juntas o que antes não era possível. É mostrar que é possível agora produzir e consumir de forma diferente e até mais sustentável. Já tem alguns sites. Eu fiz pelo Cibit, mas tem o Catarse, tem o Queremos, que traz shows internacionais. Muita gente fazendo e está começando a funcionar. Leone também tem site?
Hã? Leone tem site? Leone, eu tenho tudo na internet. Tudo na internet. Tenho o site, que é o leone.com.br. Tenho página no Facebook, perfil... A lojinha de Leone vai ter até meu primeiro livro? Porque eu não tinha uma lojinha. A única coisa que eu não tinha era uma lojinha. Agora tem. Agora vou ter. Né, eu me associei com o pessoal que faz os produtos. Então, porque também o negócio da internet é bacana que você é muito... você sendo uma pessoa ativa, você pode tocar sua carreira sem empresário, sem intermediários, tudo mais. Mas dá um trabalhão, né? Então eu acabava falando, não, eu vou fazer minha camiseta, mas não fazia. Vou fazer, não sei o que, não fazia. Aí me associei com o pessoal que vai fazer. E aí por isso que eu estava anunciando aí. E já está pronto? Não, está ficando pronto. Mas ó, aí isso aqui, por exemplo, que eu estou lançando, é tudo... Já é da lojinha. Não, mas isso aí foi eu que fiz. Tudo. E também teve uma pré-venda pelo site, as pessoas puderam assistir a gravação do CD. Ainda pode comprar pelo site? Eu comprei. Ainda pode comprar o CD. É? Ah, é? E já pode foi comprar enviado, então. pelo site? Compra. Lá no site tem as explicações de como comprar. E quem investe mais pode virar coprodutor também, ter fotinho. Esse formatinho é um CD, mas ele é um EP. Ele só tem 6 músicas. E não tem encarte, não tem nada. Mas tem um encarte virtual. Se você olhar atrás, tem esse QR Code. Você clica, vai diretamente para um site que tem todas as letras, cifras, vídeos, ficha técnica. E os agradecimentos. Quem colaborou com ele, comprou na pré-venda, tem um nomezinho lá no site agradecendo. Então, seu nome deve estar lá. É engraçado como as pessoas interagem dentro do mesmo... Vendo? Aí, por isso eu tinha escrito esse livro também, Manual de Sobrevivência no Mundo Digital, para falar de internet, sobre carreiras na internet, dicas, né, das coisas que eu vim realizando mesmo, dessa interatividade com o público. Porque o público não é mais o público, né? Essa coisa do boca a boca, que antigamente era lento, agora com a internet é explosivo, né? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Então, por isso você tem que ter uma coisa bacana, porque para o mal também, né? Essas empresas que, de repente... Mal você pode deixar que já rola mesmo. Não, atualmente é mais fácil conseguir você ser ouvido por uma corporação no Twitter e no Facebook do que no saque. Eu tenho, sei lá, 70 mil seguidores no Twitter. Eu boto, a empresa tal fez uma porcaria comigo, não sei o quê. Imediatamente eu recebo um Twitter, uma mensagem, não sei o quê. O que podemos fazer para resolver? Porque eles sabem que ali eu estou falando mal deles, né? Depois 70 mil pessoas de uma 70 mil pessoas e multiplicam isso para... E começam a falar mal também. Também tive uma experiência assim, não sei o que. De repente aquela empresa está super mal falada, ela tem que cuidar disso, né? Então, assim, aí eu explico como é que a gente pode usar. Eu uso também. Hã? Eu uso também Você muito. usa, né? Para maldades que fazem com a gente nos aeroportos, na vida real, né? Então, assim, hoje em dia... É uma bagunça, né? As pessoas, antigamente, não tinham como se mobilizar, né? E ter voz. A gente recebeu uma carta para os leitores, a jornalista que seleciona as cartas simpáticas a você, né, para dar a carta. Hoje só aquele pessoal que lia a carta de leitores que ia ler só a carta. Né? Um grupinho pequenininho, né, de fanáticos por carta de leitor. Agora tudo é comum, né? Eu queria voltar num ponto que ela falou, que as coisas da internet apareceu muita porcaria, né? E que diminuiu a possibilidade, aumentou a quantidade de coisa ruim. Mas não significa que antes, com as gravadoras, tudo que fosse lançado era bom. Era só uma seleção possível. Hoje em dia não tem mais seleção. É a gente que tem que fazer a nossa seleção. É mais complicado. Eu diria que para jornalista dá mais trabalho. Muito mais trabalho. É inviável você ouvir todos os CDs que eu não consigo. Exatamente. Ouvir todos os CDs que ele recebo. O que eu falava não era até da proliferação de porcaria, não. Mas, assim, de uma banalização do conteúdo, onde a curadoria é mais importante até do que... Esse é o porque grande como está serviço. tudo disponível, antes tinha aquela coisa da raridade. Eu encontrei aquele disco raro, aquele livro fora de catálogo. Como ali está tudo disponível, agora o grande barato é onde encontrar, me dê o link, ou quem vai me dar uma seleção bacana. Então, esse trabalho de curadoria, ele passa a ser muito mais valorizado até do que o objeto em si, né? Porque uma vez fora do objeto material tátil... Eu fico até com pena da quantidade de coisa que se recebe, que sem chance de qualquer humano conseguir ouvir aquilo tudo, ler aqueles livros todos, é impossível. É impossível, mas por outro lado, se você não fizesse parte do timinho selecionado pelas gravadoras, você nem chegava. Nem chegava, nem chegava.
É real Imagina também. quantos Chico Buarques morreram de fome na década de 90, quando as Sim, gravadoras a voz do resolveram dono e o insistir dono que era da tudo voz, axé. né? Não, quantos Djavans e quantos bandas de rock, que quando decidiram que era o sertanejo. Então, essa monocultura é muito ruim. O bom da internet é que é tudo democrático. O ruim é como chamar atenção. Exato. É assim, como você vai se destacar. Eu acho que isso é Aí bacana que vem também. a curadoria. A curadoria e o seu talento. Você tem que ser diferente. Você não pode ser, a onda é essa, vou fazer igual. Porque igual você não vai se Igual já destacar. Você tem. tem que ser pessoal, né? Assim, eu acho, Mas eu que acho que o talento aí faz a diferença, é que nem em jogo de futebol. mas o talento Não, é a o teu jogo vontade. tá Porque as igualzinho. pessoas também falam, eu botei minha música lá na internet e ninguém viu. Mas não é só isso, Ah, né? não é só isso, Você tem que, claro. você tem que se Tem que relacionar fazer com o as Tem que ser um gol, né, de alguma marqueteiro forma. Tem que ser ativo na internet, quer dizer, o papel do marketing fica para você. É. Né? É Sim, mas ao ruim. mesmo tempo você é a sua própria imprensa, então você Exatamente. tem direito de falar um monte de coisa que você queria, não podia, não é? Exatamente. Eu acho que tem que As ser uma suas coisa campanhas, bastante as suas democrática ideias. nisso. É difícil a gente se acostumar com isso. É difícil a gente se acostumar que agora o trabalho é Sempre nosso. com o novo, o sempre trabalho é não é do difícil. diretor da gravadora. O trabalho é nosso em selecionar o que a gente vai ouvir. Você não vai poder dizer, a gravadora não trabalhou meu disco, né? E É você assim, que tem que trabalhar o seu disco. tem uma diretora da escola dos meus filhos que fala que hoje em dia muito mais importante do que aprender o conteúdo na escola é aprender como selecionar o conteúdo. Porque a informação está aí, está toda ela aí. Agora, o que presta, o que não presta, o que você gosta, não sei o quê, isso é que é mais complicado, né? Mas é bom que esteja tudo aí. Eu acho, né? eu acho. Eu gosto de música, antigamente me Cansa falavam mais. de uma... Muito mais. Não, mas assim, antigamente alguém falava de uma banda, eu ia demorar 6 meses para conseguir o disco, o cara ia para os Estados Unidos, não sei o quê. Agora, imediatamente eu pego e escuto. Né? Assim, eu quero passar uma noite ouvindo Miles Davis, eu vejo os programas de televisão ele tocando nos anos 50... Não tinha acesso a essas coisas. Para quem gosta de música, é o melhor período. Para quem gosta de cultura, informação em geral, é o melhor período de todos os tempos, né? É verdade. A E internet não, fora bem que... utilizada, ela é maravilhosa. Eu sou apaixonado por internet, eu acho que você utilizando ela realmente de boa intenção, você vai ter ali uma ferramenta maravilhosa na sua mão. Eu acho que tudo na vida, se a gente utiliza de forma boa, a gente vai ter uma ferramenta boa. Se a gente estraga aquela ferramenta, né? O Vanderlei está criando um avião dele é maravilhoso, vai ter ajudar na segurança, etc e tal. Enfim, mas isso na mão de outra pessoa pode também estar fazendo algo ruim. O amor em Cristo se é utilizado de forma boa ali, a gente dirige ele de forma sincera. Se fosse na mão de outras pessoas, poderiam estar utilizando de forma ruim. mas isso tudo, né? Exatamente. Então a internet é exatamente telefone, igual. Automóvel, né? Telex, Exatamente. Por isso que se chama realidade virtual. xerox, Porque é uma tudo realidade que já igual, usamos, né? real, reproduzida no ambiente digital. O que acontece é que as pessoas hoje, por ser internet, o pessoal bota uma chancela, tipo assim, internet trouxe um monte de coisa ruim, a internet é perigosa, não sei, mas tudo na vida hoje é perigoso. Guimarães Não é Rosa já exclusividade dizia da internet. Você sabendo usar, você faz a coisa acontecer. Isso, na verdade, se Mas é muito reproduz o bom. comportamento humano dentro da máquina. Exatamente. Sim, os jornalistas que passavam horas, eu já passei horas num departamento de pesquisa, numas pastas todas emporcalhadas de poeira, tentando achar alguma coisa sobre uma pessoa. Né? Hoje em dia você dá uma bugada ali. Rápido. É claro que você vai achar um monte de coisa também errada, também mal informada. Mas a chance de você faz a seleção, a curadoria é sua. Antes de eu fazer meu marketing, antes de a gente acabar isso aqui, esse skin está em pré-venda no meu site só até dia 31. Por que só tem dia 31? Porque eu só vou vender em show depois. Mas quem comprar na pré-venda recebe autografado em casa. Tá certo. Compre porque é muito bom. Já tem testemunho e tudo. Estou indo para o intervalo, estou voltando com o Leone tocando pra gente, né? Sem censura, um programa da TV Brasil. Esse último bloco é corridinho, mas é bom. E a gente vai fazer o seguinte, cada um vai dar um resumo, uma palavrinha rápida, tá, Dormi? Rápida. Sobre o assunto, e aí o Leone vai tocar pra gente. O Leone, aliás, vai esclarecer antes disso que o CD Que o meu tá à EP, venda, tem 6. Três das 6 músicas já estão disponíveis no site para baixar de graça. Tem vídeos de 2 delas. E quem compra em pré-venda também recebe as demos. Porque para mostrar as músicas para os músicos, eu gravei tocando todos os instrumentos e mandei para eles. Aí isso eu também mando para quem fizer quem comprar na quem pré-venda comprar e na também pré-venda. recebe autografado em casa. É um pacote completo, Tá é uma certo. coisa maravilhosa. Adriana, sua palavra.
A internet, ela traz, né, essa diversidade interessante que a gente viu aqui agora, essa possibilidade de novas vozes, nova enunciação na internet, mas, por outro lado, exige também mais responsabilidade com esses produtos, com esses conteúdos, né? Então, eu acho que aqui, como professora, acho que é a minha questão principal. Dorli. Rapidinho. Na verdade, eu só queria falar que nunca foi tão fácil tirar projetos do papel, ajudar as pessoas e se ajudar criando seus projetos. Na verdade, eu quero fazer um convite às pessoas a entrarem na Liga de Benfeitores, se cadastrando, ajudando os projetos na benfeitoria.com e, a partir daí, só transformar o mundo. E qual é o seu projeto? Seu pessoal, tem aí? Eu sou poeta. Você quer publicar um livro de poesia? Um dia. Buzolim. Relacionamento pela internet, né? Especificamente, deixar claro que é super viável, é possível acontecer. Nós temos relatos lá, mais de 450 casamentos que aconteceram pela internet. O importante é você saber se relacionar pela internet, tomar todos os cuidados e precauções que você tomaria se estivesse conhecendo uma pessoa na vida real, fora da rede, né? Procurar marcar o primeiro encontro em locais seguros e, se você busca um relacionamento pautado nos padrões e princípios bíblicos, amorimcristo.com. Vanderlei de Abreu Júnior. Em tempos de vacas magras, não coma vacas. Open source, o futuro da internet. Fábio Salles. Eu gostaria de deixar um convite para as pessoas que já pensaram sobre o consumo de produtos de origem animal e para as pessoas, especialmente as que não pensaram ainda, para pensar sobre isso. Pensar sobre o que ela coloca no prato, sobre o impacto que isso tem na vida dos animais e entrar no vista-se.com.br. E a gente está disponibilizando no site do programa o yakisoba vegano e o estrogonofe vegano, tá bom? Você pode consultar lá. Vou me despedir, vou entregar para você encerrar para mim, ok? Então, boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, aqui na TV Brasil. Ficamos com Leone. Do meu céu são suas e os 8 postes da avenida são meus. E se você quisesse, todos eles te dava. Lembra, minha luz, foi você quem me deu. As 7 cartas do tarô são suas e os 10 destinos mais prováveis são meus. E se você pedisse para abrir um caminho, esse iria dar na nossa casa, meu bem. As 31 rosas do jardim são suas e há somente um cravo que é meu. E se você quisesse um arranjo ou um buquê, minha querida, o cravo era seu sorriso, é o que eu preciso. E quanto ao resto, eu juro, tanto faz. Sua ausência me condena à dor. 9 luas sobre o mar são suas, escuro embaixo dos seus pés é meu. E se você pedisse a vida um pouco mais clara, por você, querida, rouba os raios de Zeus. As 1001 noites que virão são suas e meu só 1 minuto antes do sol nascer. E se você pedisse uma fração de eternidade, eu me virava. O cravo era seu sorriso, é o que eu preciso pra abraçar